Senhor, nós agradecemos a Ti porque estamos aqui reunidos no Teu nome e participando de momentos tão profundos e agradecidos ao Senhor, que em tudo está presente e faz manifestar da Tua glória aqueles que creem no Seu nome, aqueles que querem viver e participar daquilo que o Senhor tem feito. E como é bom participar de um culto que representa isso, que simboliza isso. Nós agradecemos aqui pelos louvores, pelas ofertas, pelas orações, por esse tempo, ó Pai, de agradecimento e consagração, ó Pai, pedido pela vida da Cecília. Que especial tudo isso que o Senhor nos dá, nos trouxe, e nós te agradecemos, ó Pai, por essas grandes, ó Pai, oportunidades. Mas estamos aqui também, Senhor Deus, para aproveitar da Tua palavra maravilhosa e que o Senhor nos abençoe aqui, nos dê o foco apropriado, a direção que precisamos para experimentarmos o que o Senhor tem para as nossas vidas, porque o que o Senhor tem é bom e nós queremos disso para nós e para as nossas famílias. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Depois de algumas emoções, momento muito gostoso, nós queremos aqui seguir então nesse nosso mês de maio, que é mês da família, mês que nós temos nos dedicado a falar desse assunto que nós intitulamos família como ambiente e é o cenário onde, em meio ao qual se constroem pessoas. Temos refletido desde o último domingo, o primeiro domingo do mês, na verdade, sobre essa realidade cristã, que é a necessidade de sermos construídos, de sermos edificados. E a família, ela é muito importante para esse fim. A ideia desses domingos, amados irmãos, é exatamente olhar em cada um dos domingos de maio e observar aspectos e ferramentas que vão ser úteis nessa realidade de uma família que é construída uns pelos outros, todos se construindo mutuamente. O primeiro domingo, que foi o domingo passado, nós olhamos a característica, o aspecto do amor. E hoje nós vamos olhar, então, construção na família por meio da disciplina. Eu quero aqui logo de início ressalvar algo que é muito importante para esse nosso início, em dizer que o processo de construção, ou seja, de edificação de pessoas na família, vai passar pela disciplina, vai precisar de disciplina. Isso é algo do qual nós precisamos pensar. A disciplina, ela é essencial, ela é necessária, ela é requerida para todos nós, para que a gente possa ir bem na vida. E o fato é que nem sempre ela é visível, nem sempre ela é tão destacada, mas ela é muito necessária. E nós temos esse papel de falar sobre a disciplina na família, porque a família é um ambiente ideal para a experiência da disciplina. A família, ela foi preparada por Deus para esse fim. É a partir desse meio que a disciplina acontece e nos condiciona a sermos melhores. Então hoje nós vamos falar sobre disciplina para a construção em meio à realidade das nossas famílias. Irmãos, por que nós precisamos de disciplina? Primeira pergunta, por que nós precisamos de disciplina? E aí, num olhar mais profundo, buscando a palavra de Deus, nós vamos entender que precisamos de disciplina, porque desde o Éden, desde o jardim do Éden, o homem se tornou um ser indisciplinado por natureza. Indisciplinado, quero dizer, sem disciplina, errante, de uma natureza caída quanto a nossa natureza humana. E Romanos 3:23 vai nos destacar isso quando diz: pois todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O que isso quer dizer? Destituído significa a queda de um patamar, de uma posição em que se estava. Deus criou o homem para que o homem vivesse na presença dele e participasse da glória dele em todo o tempo. Só que na medida em que o homem cai, na medida em que o homem é destituído da presença de Deus, ou seja, que ele experimenta a queda, ele é roubado dessa realidade original da qual Deus criou o homem para viver.
E eu quero chamar a atenção aqui que o homem, ele é indisciplinado não porque Deus criou o homem para ser indisciplinado. Não. Na verdade, Deus criou o homem conforme a condições perfeitas. Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, ou seja, o homem participando de aspectos, atributos de Deus. Quando a Bíblia fala sobre muitos aspectos e atributos de Deus, muitos deles são os que nós conhecemos como comunicáveis, ou seja, o homem pode participar disso. O homem deve se empenhar por isso. Deus, ele é justiça, ele vive a sua justiça, essa justiça deve estar para nós também, o amor, assim como outras características, outros atributos, inclusive também da santidade de Deus. Deus, ele é santo, e o homem, quando foi criado, ele foi criado num contexto e num ambiente de santidade. A parte separado do pecado, o homem não conhecia o mal, o homem não conhecia o pecado. E Deus criou o homem perfeito e excelente assim, e uma vez que Deus criou o homem assim, Deus deu a assinatura dele quando ele disse assim, ficou bom, ficou muito bom, é a palavra de Deus. E eu já disse isso aqui em outras ocasiões, repito, que assim, a gente deve se atentar em Deus dizendo assim, olha, essa criação que eu fiz ficou bom, é o bom de Deus, de um Deus perfeito, grande e excelente. Ou seja, é uma criação que demonstra o quê? Toda criação, toda criatura, ela comprova, ela conta daquele quem a criou. E a gente pode ver por meio da natureza criada, nós podemos ver por meio do próprio homem que foi criado, em todas as suas capacidades, em todas as suas potencialidades. Deus criou e fez uma criação perfeita. Deus criou algo excelente. Deus criou algo ordenado. Ou, em outras palavras, disciplinado. Então, essa criatura revela traços do Criador, conforme nós cantamos aqui. E a natureza mostra da beleza, da grandeza, da glória de Deus, desse Deus Criador, perfeição, excelência, ordem. Mas a partir daí também que nós devemos entender todo o impacto que a queda relatada em Gênesis 3 traz para o homem. Porque da condição de perfeição da qual o homem estava, o homem sofreu a queda e o homem ficou separado da glória de Deus, o homem ficou perdido. Da excelência que ele estava e vivia, ele foi para o caos. E da ordem na qual ele estava, ele se colocou num estado de desordem. Então nós vamos ver que o homem que era um ser perfeito, com relacionamento amplo com Deus, sem pecado, ou seja, num ambiente santo ele vivia, e vivia eternamente, ele passa por uma realidade totalmente contrária a essa primeira realidade original. Quando ele se torna um pecador, quando ele fica separado de Deus, quando na sua natureza ele fica corrompido, caído e condenado às duas mortes, a morte física e a morte espiritual. E até aí, como tantas vezes eu sempre gosto de destacar aqui pregando, né, a gente tinha todo o cenário para a história acabar. Mas aí, conforme Efésios 2 vai nos dizer, Deus, que é rico em misericórdia, providencia um meio, um caminho, Jesus Cristo, e a partir de Cristo, tudo pode se tornar diferente para aquele que crê. Por meio de Jesus, nós voltamos a ser religados a Deus, por meio de Jesus, nós, aceitando Ele como nosso Salvador, nós recebemos o Espírito Santo, e tudo pode ser um caminho de volta para o projeto original de Deus, um resgate de condição. E a partir disso tudo, que a vida nossa, a vida do homem, que conforme sua natureza estava num rumo de desordem, passará agora a buscar a ordem, a buscar a excelência, a voltar ao projeto de Deus. E é por isso que nós temos textos, versículos como Hebreus 12:14, que vai dizer para a gente assim, olha, sigam a paz com todos e a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14 quer dizer que essa santificação é o processo exato do qual nós vamos cada vez buscando mais pela ordem, a retomada da ordem, a retomada da excelência, o deixar o caos para trás e cada vez mais ser vontade de Deus, o abandono da separação de Deus por completo, e em cada atitude, em cada ato de vida, a gente viver comprometido em viver o propósito de Deus. A gente deixa aquele ambiente de perdição quando a gente aceita Jesus,
mas ainda nessa existência nós vivemos o propósito de sermos cada vez mais como Deus quer que a gente seja, e tudo isso passa, sim, por esse processo, por essa palavra que nós chamamos biblicamente de disciplina. Então convido você que abra a sua Bíblia comigo em Provérbios 3, nós vamos ler os versículos 11 e 12. Provérbios depois de Salmos 3. Provérbios 3, versículos de 11 a 12. Bem curtinho, na NVI vai nos dizer assim: Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão, com a disciplina, pois o Senhor disciplina a quem Ele ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Folheie adiante, vamos ler também Provérbios 13, versículo 24. Um pouco adiante. Provérbios 13, versículo 24, vai dizer para a gente assim: Quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Nós vemos esses versículos aqui de uma forma bem pontual, eles falam sobre duas coisas muito ligadas, que são o amor e a disciplina. Provérbios ele é um livro de uma literatura bíblica sapiensal, ou seja, ele fala de sabedoria, e entre vários conteúdos e abordagens que ele traz aqui, desenvolvendo sobre a sabedoria, ele fala assim em alguns vários aspectos sobre essa experiência da disciplina. E a gente vai trabalhar aqui 4 tópicos hoje, falando desse assunto aqui. O primeiro deles que eu quero cobrir com vocês aqui é: a disciplina está ligada ao amor, em concordância, em continuidade ao que nós vimos na semana passada. Versículo 12 de Provérbios 3, nós lemos aí: o Senhor disciplina a quem ama. E aí ele ilustra: assim como o pai faz ao filho a quem deseja o bem. Irmãos, na Bíblia nós vamos ver muitas passagens que ela traz falando sobre disciplina. Por exemplo, Deuteronômio 8:5, Apocalipse 3:19. Mas uma coisa que é sempre interessante a gente vai encontrar nas palavras da Bíblia é esse entendimento de que disciplina está ligada ao amor. Hebreus também, capítulo 12, vai desenvolver bastante, inclusive cita esse texto de Provérbios que nós lemos aqui, mas nós sempre vamos ver essa ligação entre uma coisa e outra. Do amor surge a disciplina. E o amor, ele vem promover disciplina porque aquele que é amado precisa de disciplina, e nós precisamos pensar nisso. Porque como eu disse aqui agora há pouco, a nossa condição natural humana é a de indisciplinados. Então a gente olha as crianças, e é maravilhoso ver as crianças, né? As crianças, elas são lindas, elas são fofas, elas são carinhosas, a gente gosta de olhar para elas e dizer, são uns anjinhos, né? Mas o que a palavra de Deus vai dizer desses fofos, né? A palavra de Deus vai dizer assim, que eles já nascem com essa natureza que nós temos, que é uma natureza pecaminosa, uma natureza que desde Adão, desde a queda, é uma natureza inclinada ao pecado. Provérbios 22:15 vai dizer assim, olha, que a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela, ou seja, a vara da disciplina livrará a criança da insensatez. As versões mais antigas da Bíblia não vai chamar insensatez, vai mencionar um termo antigo que a gente chamava de estultícia. Salmo 51:5, a gente vai ter outra coisa também falando para a gente nessa linha, quando Davi diz assim, olha, eu sei, Senhor, que eu sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Ou na Almeida, versão antiga, vai dizer assim, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja,
Desde Adão nós absorvemos, nós herdamos essa natureza que é tendenciada, que ela é inclinada para o pecado. E daí, em meio ao que o pecado trouxe para a raça humana, que é indisciplina, a vara da disciplina é uma medida de amor necessária porque se ama. Então nós devemos enxergar uma coisa totalmente ligada à outra. Semana passada vimos e falamos muito sobre amor, e falamos desse amor não puramente sentimental, mas do amor elevado, divino, que nós entendemos, mencionamos, classificamos como amor ágape. Esse amor, ele não vai hesitar em disciplinar, porque ele quer o bem. E querendo o bem, ele sabe que se precisa de disciplina. Então a gente precisa biblicamente situar a nossa consciência de que onde há amor verdadeiro, a disciplina faz parte. Não há como dissociar, separar uma coisa da outra. Eu digo isso porque ao longo dos tempos fui associando muito disciplina a uma experiência ruim de desmandos que homens, que famílias, que pais fizeram. E começou a se agregar uma carga muito pesada, negativa sobre a experiência da disciplina, e por causa de desmandos de outras pessoas, é como se assim, a questão de disciplinar, ela abre mão do amor, mas biblicamente não. Nós vamos ver que a necessidade da disciplina, e quem ama vai usar sim a mão, vai fazer uso da disciplina, porque ela é necessária, ela é o elemento, uma ferramenta de amor, visando o bem, como nós lemos aqui. Segundo ponto que eu vou abordar aqui, a disciplina, ela não é algo desejável que nós desejamos viver, que nós desejamos experimentar. E eu leio aqui Hebreus 12:11, que diz: nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza, ou seja, de dor, de fardo, de peso. Nós não queremos a disciplina porque de alguma forma vai doer na gente, vai incomodar, vai confrontar a nossa natureza que é rebelde, que é indisciplinada, vai querer nos chacoalhar, tirar do nosso curso natural para voltar aonde nós devemos estar. Mas o texto ele continua de Hebreus 12:11, quando diz: porém mais tarde a disciplina vai produzir fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Uma coisa está totalmente ligada à outra. Não é uma questão de ser confortável, não é uma questão de ser desejável, não é? Mas humanamente nós não queremos viver a disciplina. Por quê? Porque ela vai exigir da gente esforço, ela vai exigir da gente comprometimento, ela vai exigir da gente dedicação, vai exigir da gente renúncia, vai pedir para a gente andar e ser correto com as coisas. É por isso que Paulo também chama essa realidade do nosso corpo físico de um corpo de morte. Por quê? Uma vez salvos em Cristo, nós nos tornamos nova criatura, nós vamos para essa realidade da nova criatura, que é o homem espiritual que quer obedecer a Deus. Mas esse corpo aqui, essa natureza, enquanto ele tem os dias daqui, ela quer produzir aquilo que é cabível, que é concernente à realidade natural dela, e ela não quer obedecer a Deus. Ela não quer disciplina, ela não quer adotar o caminho do que é correto, ela quer deixar a vida levar ela, fazer o que bem entender, sem prestar contas a ninguém, sem ter que tomar nenhum rumo certo. E é por isso que a disciplina vai promover esse ambiente de incômodo, porque a carne vai brigar com isso. E a gente precisa andar muito bem conscientes disso. Ela não quer aquilo que é perfeito, mas ela deseja estar entregue ao pecado, ou seja, ao caos, à desordem que é própria da nossa natureza. Então, quando se chega o momento da disciplina, ela não é bem recebida, ela não é bem-vinda. E isso, irmãos, é para todos nós. Isso tem a ver com o bebê, tem a ver com a criança crescida, com o adolescente, com o jovem, com o adulto. Nós não gostamos da disciplina, nós queremos evitar, nós queremos sair dela. Nós não gostamos de uma chamada de atenção, nós não gostamos de uma exortação, nós não gostamos quando alguém vem e bate no nosso ombro e fala assim: vem cá, preciso conversar com você, e a gente sabe que no fundo, a palavra que vem nessa conversa é uma palavra de disciplina, é uma palavra de chamada de atenção, de presta atenção, de muda de vida, muda de hábito. Porque no fundo, a nossa natureza, ela quer evitar isso.
Mas ainda que seja tão incômoda, nós precisamos cultivar a consciência, o despertar de que tudo isso tem a ver com algo para o nosso bem, ou seja, para a edificação, para a construção. É por isso que nós chamamos ela assim de um meio, de um caminho, de uma ferramenta do amor. Há muitas pessoas que cometem desmandos por conta da disciplina, sim, porque os homens são falhos, irmãos. E eles falham a respeito de tudo na vida. Homens falham, por exemplo, quando acham que vão viver a experiência do amor e falham com o amor. Falham com relação às coisas mais nobres da vida. E falham tantas vezes quando vão disciplinar também. Porque se você não vai experimentar a disciplina para com alguém com um coração humilde, com um coração de amor, você vai produzir o mal. A fonte precisa estar acertada. Você deve amar o amor puro, o amor elevado, o amor inspirado em Deus, que nem nós vimos na semana passada. E quando você vai com esse coração, com essa disposição, o objetivo é construir o próximo, não é destruí-lo. E aí é algo que nós devemos nos atentar, porque desmandos que podem ter havido, histórias tristes e pesadas ligadas à disciplina que você possa conhecer e que foram negativas, não devem invalidar, não devem comprometer a tua percepção acerca da disciplina, porque biblicamente, apesar de doer, apesar de incomodar a carne, a disciplina é algo que é boa sim, porque daí nós chegamos no terceiro, ela produz vida. E eu leio aqui alguns versículos pontuais também de Provérbios. 29:17 vai dizer assim para a gente, olha só: discipline seu filho, e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Essa é uma mensagem muito recorrente em Provérbios. O filho que dá alegria ao pai e à mãe, por quê? Porque ele vive uma vida que gera um motivo de agrado aos pais, que gera um motivo de satisfação aos pais. E tudo isso é um produto, é um resultado, mas que é oriundo, vem por meio de um caminho da disciplina. Provérbios 23:14. Castigue a criança ou discipline a criança você mesmo, e assim você a livrará da sepultura. Porque quantas vezes a gente vê, é uma realidade cada vez mais comum de não querer, como eu disse na semana passada, ser o chato, não querer ser o pai que precisa ser pai. Tantos pais têm aberto mão de cumprir com seus papéis, pais, pai, mãe, por aí vai. E muitas vezes eles só querem dizer sim, eles só querem agradar os filhos, eles só querem criar boas emoções aos filhos. E tantas vezes, de tantos e tantos atos errados, eles estão enviando os filhos para caminhos ruins nas suas próprias vidas, que o texto bíblico aqui chama de sepultura. Simples assim. Provérbios 13:18 vai dizer assim: quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha. Por quê? Porque a disciplina vai livrar dessas coisas. Mas quem acolhe, quem abraça, quem recebe a repreensão, recebe tratamento honroso. Uma verdade muito aplicável à realidade da vida. Provérbios 10:17, quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, o caminho para a vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Ou seja, quem não vai se ter com a disciplina, ele não só compromete a si mesmo, como ele distribui o mal alheiamente, porque ele não se torna um bom exemplo para outras pessoas. Então nós vemos esse aspecto da disciplina que produz vida, porque corrige o que está errado, cria boa referência, cria bom exemplo, retifica o caminho de uma natureza que originalmente estava predisposta ao mal, ela muda o rumo, da direção de vida e condiciona a busca do que é certo, produzindo vida. E aí, o quarto aspecto da nossa noite aqui hoje, que a disciplina, nós vamos ver que ela tem raízes, ela tem um apontamento para o lar, para a família. Eu quero observar com você isso nessa noite também. A primeira família que nós vemos aqui registrada na Bíblia, a família lá do Éden, a família de Adão e Eva, é uma família que foi criada para viver relacionamento, para estarem juntos. Por quê? Porque eles estavam num ambiente de perfeição. Não havia pecado, não havia desvio de Deus. Eles estavam na santidade, eles produziam o que era bom, porque eles não conheciam o mal, e por não conhecer, não estavam em contato, não buscavam, não frutificavam do mal. Mas quando acontece a queda, quando a queda vem, o homem precisará de disciplina para voltar ao caminho da onde ele caiu.
ele precisará de um processo, né? E Deus, a gente vai ver Deus ensinando tudo isso nesse contexto, nessa realidade do lar que acontece após a queda. Perceba que lá em Gênesis 3, Deus vai atrás de Adão. E Deus encontra com Adão e Eva, e eles estão escondidos porque eles pecaram. Depois de estabelecer ali o que aconteceu, o que Deus vai fazer? Deus vai disciplinar Adão e Eva, os dois. A disciplina começa a acontecer ali. Existe uma medida de disciplina específica para o homem, o texto bíblico vai nos mostrar. Deus disciplinando o homem. Existe uma medida de disciplina para a mulher, o texto vai nos mostrar. Disciplina para ambos que agora participarão de um novo momento de vida, que é consequência, não é, daquilo que eles viveram ali na sua escolha autônoma de desobedecer a Deus. Então nós vamos ver que agora, com uma natureza caída, sem disciplina, né, eles vão viver essa vida que de fato vai levar o peso do que eles escolheram, não é? Deus aplica essa disciplina, mas eles terão a oportunidade de volta, porque desde o começo nós vamos ver em Gênesis 3 que Deus traz a disciplina, mas Deus já faz a promessa de Cristo, quando ele fala que do descendente da mulher haveria de vir, não é, tempos e tempos adiante, o Salvador. Mas por que tudo isso acontece aqui? Acontece, irmãos, porque nós precisamos entender, né, aquela verdade bíblica de que o salário do pecado é a morte. O resultado do pecado é a morte. O resultado da indisciplina, do fugir da disciplina, do fugir da ordem, da excelência, é a sepultura. E a gente vai ver que Deus ali tira o homem e a mulher do jardim, porque ali estava a árvore da vida. E se o homem permanecesse ali, com uma natureza caída, mas se alimentando do fruto da vida, ele ia viver eternamente. E Deus, o Deus da justiça, não é um Deus da impunidade. Então Deus, ele abre a disciplina ali no contexto daquela família, mas já provê já a promessa da restauração em Cristo Jesus. Então é nesse aspecto que nós vemos que a partir dali a natureza do homem vai ser essa disciplina, vai ser essa natureza carente de disciplina, uma natureza indisciplinada. Mas o lar, na família, vai ser sempre esse símbolo do quê? O local da convivência, o local do amor, e por ter amor vai trazer a disciplina. Nós vamos ver esses exemplos bíblicos que vão nos ligar de alguma certa forma a essa ideia. No texto que nós lemos aqui de Provérbios 3:12 vai dizer, como que ele começa o texto? Ele diz assim, meu filho, né? Meu filho, ele diz para a gente aí, o Senhor disciplina a quem ama, ou seja, é a figura do filho, essa figura familiar, assim como faz o pai ao filho a quem deseja o bem. Essa figura parental que é ligada, né, ao exercício da disciplina, no contexto do lar, porque os filhos eles nascem carentes de disciplina, e o lar é a primeira medida relacional dos filhos que chegam ao mundo e deve ser o ambiente de disciplina. Mateus 18 é um texto que fala sobre a disciplina cristã, e ele lá também, quando ele vai começar essa abordagem no versículo 15, o texto começa, se o seu irmão pecar contra você, ou seja, essa figura do irmão, que tem a ver com a família de sangue, mas para a realidade do reino de Deus é agregado no sentido da experiência do amor fraternal, do convívio junto, da ligação de algo em comum que liga os dois. Ou seja, esse aspecto da figura da família como um apontamento para a experiência da disciplina. A Bíblia mostra isso e nós devemos entender esse contexto da família, esse lugar onde a disciplina acontece, onde ela forja para o mundo, sim, as pessoas que precisam ser disciplinadas para a vida comum do mundo, mas onde no próprio ambiente da família também é um lugar de se cuidar, de se construir, de se edificar mutuamente um ao outro por meio do amor, do cuidado, do zelo e da construção. Então, biblicamente, essas figuras, todos os textos, muitos deles que falam de disciplina, a gente vai ver essas figuras da família, dos pais, do pai, do irmão, e tudo isso porque, essencialmente, a realidade humana, a disciplina começa com a família. Nós vamos ter medidas de disciplina por outras pessoas ao longo da nossa vida comum, no mundo, sim,
mas é na família que tudo começa. E aí, aplicando para nós, trazendo para a nossa realidade de vida. Para os nossos tempos, essa ideia da disciplina deve ser entendida como: se nós, irmãos, amamos, e nós devemos amar, nós vimos na semana passada, amor não deve ser uma opção para quem vive no cristianismo. Amor é um imperativo, é um comando de Jesus, é uma ordem de Jesus. Se nós amamos, nós devemos ser dedicados à disciplina, porque está claro biblicamente que o amor é ligado à disciplina. Por quê? Porque se nós desejamos o melhor de quem amamos, o aperfeiçoamento desse alguém que nós amamos é algo inevitável, deve ser algo desejável. Um crescimento, a elevação da figura dessa pessoa deve ser algo desejável para nós, e a disciplina é ferramenta para isso. Nós não vamos, irmãos, construir pessoas somente por meio de sentimentos, somente demonstrando afeto, somente demonstrando boas emoções, porque nós temos visto já esse caminho dos quais as emoções, elas são muito comprometidas, porque elas são boas, elas são maravilhosas quando elas são as melhores, mas elas nos traem quando elas saem daquilo que é uma expectativa humana. Então nós precisamos entender o valor da disciplina, e nós precisamos de fato nos dedicar a querer a disciplina e precisamos desejar a medida correta de disciplina também. Porque alguns pais, às vezes em meio à família, nós achamos que somente alguma disciplina já estará bom, algum pouco já será o suficiente, e não é por aí. Porque muitas vezes para você se retificar de algo, para você corrigir algo, não é alguma medida de solução que você precisa se dedicar por aquilo. Se algo não está bom, se algo precisa ser consertado, não é simplesmente a intenção lá de fazer alguma coisa e deu certo. Às vezes dá certo de primeira, mas às vezes precisa grande medida de esforço. Nós precisamos pensar nisso a respeito da disciplina nas nossas famílias. Não é simplesmente uma pequena bronca, não é simplesmente uma indicação, mas às vezes grandes conversas, às vezes grandes medidas de interesse, de parar outras coisas para priorizar outras, para conscientizar pelo bem que você deseja ao outro, que você ama, de que aquela situação precisa ser superada. Porque onde está o amor, está a disciplina. Isso é algo do qual nós precisamos pensar nessa noite. O amor vai pedir a disciplina porque ele quer ver o outro melhor, e a disciplina é um caminho, é uma ferramenta para isso. Para alcançar o bem da disciplina, nós precisamos entender que vão haver as dores da disciplina, e nós não devemos fugir da dor. Porque o ser humano ele é muito dado à fuga da dor, a não querer aquilo que é desconfortável, a não querer aquilo que de alguma forma ele não está inicialmente predisposto àquilo. Mas nós precisamos ser sábios conforme a Bíblia nos convoca, de olhar para o texto da Bíblia, aprender de que, apesar de doer, apesar de exigir da gente, aquilo produzirá o bem que nós precisamos. Aquilo trará a medida do qual nós carecemos para sermos melhores, para experimentarmos a medida daquilo que há de especial de Deus para nós. Doa o que doer. Nós não devemos fugir da dor, nós não devemos fugir daquilo que nós precisamos, seja ruim o quanto for. A gente não incentiva as nossas crianças, às vezes a criança vai tomar o remédio é um amargo de só, né? É horrível, é terrível, e as crianças não querem. Mas qual é a nossa medida? O que a gente faz? O remédio é ruim, então você não vai dar o remédio? Se a criança precisa do remédio, você vai incentivá-la a tomar o remédio que ela precisa. O mesmo diz respeito às disciplinas que nós precisamos, aos pequenos, mas aos maiores também, entre os cônjuges das famílias, entre pais e filhos, em mostrar para o outro, porque se você de fora tem uma visão privilegiada do acerto que o outro não está produzindo na sua vida, você deve ajudá-lo em amor, não chegando como um juiz, não chegando como aquele que vai se colocar numa situação de superioridade para inferiorizá-lo, mas no sentido de apontar o caminho do que é bom, apontar para aquilo que é desejável, apontar para aquilo que vai ser bom para ele, e dizer assim: olha, eu estou dizendo porque eu te amo, eu quero o que é bom para você, eu não vou deixar de falar isso para você, porque eu não vou ser a pessoa que te ama de verdade se eu não dizer o que você precisa ouvir. Doa o que doer.
Porque tantas vezes o nosso tempo, o ser humano do tempo moderno, ele quer fugir da dor, ele é existencialista, ele não quer nenhuma medida de dor. E tem tanta gente, às vezes, roubando as contribuições de construir o outro, de fazer o outro melhor, porque não quer se indispor com o outro. E aí nós temos tantas dificuldades, tantos problemas nos nossos dias, nas nossas realidades, que nós, infelizmente, tantas vezes assistimos. Porque uma vez que submetidos à dor da disciplina, haverá o alcance da vida que a disciplina traz. Nós devemos desejar abandonar o caos, todo o caos que a nossa natureza ela está predisposta a produzir, para produzir a ordem, a excelência, o que é bom, o que é santo, o que é agradável, o que é propósito de Deus, o que vai edificar pessoas, o que vai inspirar os mais novos, o que vai ser de frutificação para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida dos seus colegas de trabalho, dos colegas de faculdade, para os seus vizinhos, coisas que são elogiáveis, notáveis, coisas que apontam para aquilo que Deus faz de fato nas nossas vidas, buscando o padrão de Deus, deixando para trás o baixo padrão moral. Tudo isso é altamente desafiador para nós, irmãos, no nosso tempo, porque nós vivemos em uma época em que cada um tem a sua verdade, cada um busca o seu próprio interesse, então tudo é relativo. O individualismo impera, então assim, olha, eu cuido do meu individual e você cuida do seu individual. E é um tempo muito perigoso, porque as pessoas começam a viver fingindo que não estão vendo o problema na vida do outro. Isso começa a virar um jogo. Eu finjo que eu não estou vendo os seus erros e você finge que não está vendo os meus erros, e a gente fica tudo bem. E aí uma mentira começa a tomar o interior de cada uma das pessoas, que é a mentira de achar que você tem um problema, mas se você fingir que não tem, no final de contas, no final da história vai dar tudo certo, vai se resolver por si só. Não vai, não vai. Se você tem algo que está errado, que sai do padrão de Deus, que sai da vontade de Deus, é porque é algo que vai te destruir. Vai produzir caminhos de morte, vai produzir aquilo que não é bom, e Deus chama você pela palavra, Deus usa pessoas, Deus usa mensagens, Deus usa meios, Deus usa conhecidos, desconhecidos para dizer, para apontar o que é bom para você e que você deve querer alcançar para alcançar a vida na sua existência. É algo do qual você precisa entender que assim, eu não vou fingir que não existe, não, eu vou apontar, mas eu não vou apontar porque eu estou querendo ser aquele incômodo na vida do outro, eu vou apontar porque eu quero que ele seja melhor, eu quero que ele seja aperfeiçoado no amor, eu quero que ele viva a plenitude da vontade de Deus. Hoje nós vivemos em dias em que as pessoas pensam assim, se eu viver alguma pequena medida da vontade de Deus, está bom, eu não preciso ser tão santo assim, eu não preciso ser tão comprometido com Deus assim. Se eu for só um pouco, já está bom. Só que o problema é que, biblicamente, nós sabemos que Deus ele é o Deus da plenitude. E se a gente abrir concessões para pequenas medidas do mal, aquilo vai ser uma erva daninha, vai ser uma semente ruim que vai comprometer toda a nossa vida. É por isso que Deus ele chama a gente para viver a integralidade da disciplina, do amor, do cuidado mútuo. Porque Deus nos chamou para viver a vida perfeita não sem problemas, porque esse mundo ele tem os seus desafios, mas o mundo que, a vida que vai se dedicar a buscar o que é bom, vai buscar se retificar, a abandonar a desordem, a alcançar a ordem. E é esse o processo também que a Bíblia nos aponta de sermos a luz do mundo. Porque o que é ser luz do mundo? É você exatamente ser alguém que foi cultivável e que cultiva a disciplina para se aperfeiçoar, para mostrar a beleza de Cristo, para mostrar a excelência dos caminhos do Senhor para o mundo que está no caos, que está caótico, que está em pura desordem, que está em ladeira abaixo para o mal, para a perdição. Tanta gente vivendo, buscando a liberdade desenfreadamente, produzindo mal, queda, ruína. E nós somos chamados para ser luz em meio a essa escuridão, vivendo à medida do que a disciplina nos constrói e nos faz melhores, à medida que a gente se dedique uns aos outros. E para tudo isso, irmãos, última aplicação para nós, os nossos lares, as nossas famílias devem ser ambientes e contextos de disciplina, lugar de amor, lugar de manifestação, lugar que vai haver dores, porque quando a gente está disciplinando, dói mesmo. Mas é uma dor que vai gerar restauração.
lugar em que se deseja ver as pessoas melhores. Não é um lugar de juízes, é um lugar de pessoas que cuidam umas das outras, pessoas que se dedicam umas pelas outras, pessoas que falam umas às outras o que elas precisam ouvir e falam em amor, pessoas que entendem as outras e ajudam elas no que elas precisam, pessoas que se esforçam umas pelas outras, valorizando elas enquanto elas estão aqui, porque nós não teremos as pessoas a vida inteira junto da gente, mas sendo bom mordomo, ou seja, bom cuidador das pessoas que Deus colocou nas nossas vidas e que Ele acrescentou nas nossas famílias. E disciplina nesse inteirinho todo não deve ser só um peso, mas nós devemos ver pela excelência que ela causa. É algo que nos exigirá, que vai nos requerer dedicação, mas é algo que nos trará o bem pelo seu resultado. Isso é algo que Deus de fato deseja que aconteça nas histórias das nossas famílias. Deus, Ele é um Deus de disciplina. Deus, Ele é um Deus que abriu mão, mesmo em sua maior dor, vamos dizer assim, enviando Jesus para nos salvar. Mas Jesus não se furtou a cumprir o propósito de Deus, porque o propósito do Pai estava colocado e o mundo carecia de salvação. Pessoas como eu e você precisavam de salvação. Leio aqui Isaías 53:11, que diz assim: depois do sofrimento de sua alma, de Jesus, ele verá a luz e ficará satisfeito. Ou seja, depois do sofrimento, ele ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Na Almeida vai dizer assim: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Deus é o Deus que traz a disciplina, que traz a dor que cura, a dor que é difícil, que é desafiadora, que nos chama para um contexto de sermos desafiados, mas para sermos melhores, para sermos abençoados, para sermos presenteados pelo bem que a disciplina nos dá enquanto resultado. Isso deve acontecer nas nossas famílias. Eu quero concluir esse tempo, irmãos, trazendo aqui para reflexão. Convido você a pensar na sua família. Convido você a pensar sobre essa experiência da presença do amor, que nem nós vimos na semana passada, mas pense que essa presença do amor produzirá a disciplina que ajudará a sua família a ser melhor. Nós devemos ser pessoas que amam a disciplina por ver o quanto ela é rica, ela é instrumental para fazer nossas famílias melhores. Nós precisamos nos olhar uns entre os outros e desejar a disciplina, e desejar ouvir o outro, estar acessível para sermos cuidados uns pelos outros. A ouvir o outro naquilo que ele tem a nos construir, em meio a momentos, falas de disciplina, e estar disposto a construir os outros por meio do que a disciplina tem a nos acrescentar também. Devemos ser desafiados àquilo que a disciplina nos desafia. A disciplina precisa estar nos nossos lares como mecanismo, como ferramenta do amor. Porque amar é cuidar e cuidar é disciplinar. E esse é um tempo para você se desafiar em Deus, a você, a sua família, aos seus amados, aos seus queridos, a viver essa intensidade de amor, a esse cuidado em meio à disciplina. Isso é algo que deve marcar as nossas famílias. Nossas famílias não devem estar fechadas para a disciplina, mas elas devem estar motivadas à disciplina, porque a disciplina, ela é ferramenta de Deus. Deus disciplina a nós, os seus filhos, porque Ele nos ama, e nós devemos disciplinar nas nossas famílias também. Devemos disciplinar, devemos ser alvos de disciplina por aqueles que nos amam também, porque enquanto famílias do Senhor, nas nossas famílias deveremos experimentar esse princípio que a Bíblia nos ensina e que nos ensina para o bem das nossas vidas, das nossas famílias. E pense, vamos orar enquanto nós falamos com Deus aqui juntos nessa oração. Pense sobre a sua família, fale com Deus, peça ao Senhor para que a disciplina aconteça mais e mais na história da sua família e aconteça para o bem. Pense no quão melhor você e a sua família podem ser, cuidando uns dos outros, disciplinando uns aos outros, ajudando uns aos outros a serem melhores, amando a sabedoria, amando aquilo que constrói, aquilo que edifica.
para que os bons propósitos do Senhor aconteçam sobre você e todos os seus amados também. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui agradecidos pela Tua palavra, e a Tua palavra que nós estudamos hoje, ela fala sobre amor, e ela fala de uma disciplina que acontece como resultado do amor. Porque o Senhor nos ensina que aonde o amor está, a disciplina vem junto. E a disciplina vem junto porque, Senhor Deus, é um alvo do amor que a gente seja melhor e que a gente faça dos outros melhores pessoas também. E o caminho para tudo isso acontecer é o caminho de romper com a predisposição natural da nossa carne, que é para a indisciplina, que é para a desordem, que é para o caos, que é para o acostumar-se com um padrão descomprometido com a vontade de Deus, que é o acostumar-se com o não se esmerar pelo que é bom, pelo que é perfeito, pelo que há de melhor do Senhor para nós. Pai, que no nome de Jesus, mediante a clareza da Tua palavra, que a gente queira viver a grandeza de um amor que construa as nossas vidas. Que a gente seja, ó Pai, vidas prontas para serem disciplinadas, no contexto das nossas casas, no contexto da nossa igreja. Que a gente, Senhor Deus, esteja pronto para viver as dores da exortação, do cuidado, do amor mútuo, da fala sincera, direta, que cuida, que preserva, que luta por vidas. Tira do nosso meio, Senhor, todo o ranço, ó Pai, todo o traço de fingir que tudo está bem quando não está bem. Tira do meio do Teu povo, ó Pai, a indiferença, tira a frieza, tira a falta de amor, Pai. Tira, Senhor Deus, do nosso meio aquela atitude de deixar para lá, que não luta, não preserva pelo bem daqueles que estão próximos a nós, mas leve-nos, Senhor Deus, a termos um compromisso de doação de vida uns pelos outros, motivados pelo amor que vem do Senhor, inspirados no amor que vem do Senhor, para que a gente queira viver o que a disciplina tem a nos acrescentar a todos nós. Queremos ser agentes de disciplina, mas sermos passíveis de disciplina também. Sermos palavras de consciência, de amor, de cuidado, de clareza, de esclarecimento, de sinceridade, de amor, de cuidado, de apontamento para o que é perfeito. E não se acomodar, Pai, àquilo que é próprio dos homens, ao deixar para lá o individualismo, ao renegar, ó Pai, o cuidado que nós devemos uns para com os outros, Pai. Leve o Teu povo, o povo da Tua casa, Senhor Deus, a amar a disciplina no contexto do lar, mas amar a disciplina no contexto da igreja também. Leve-nos a esse quebrantamento de desejar, Senhor Deus, a Tua vontade, o Teu querer perfeito sobre as nossas vidas. Leve-nos, Senhor Deus, a um estado de desejarmos sermos melhores e sermos aperfeiçoados pelos caminhos disciplinares que o Senhor tem para cada um de nós. E use todos os meios, Senhor, porque nós queremos viver a plenitude da Tua obra nas nossas vidas, nas nossas famílias e na realidade da nossa igreja também. É assim que nós oramos nessa noite, após esse confronto com a Tua palavra, Senhor Deus, e que não saiamos como entramos aqui desse ponto de vista, desse assunto, que a gente realmente deseje, Pai, cada vez mais sermos, ó Pai, aperfeiçoados em meio à experiência de disciplinar e de sermos disciplinados em amor, na Tua igreja, nas nossas famílias, uns para com os outros. É assim que nós oramos, é assim que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém.